Assim como acontece com todo ser humano, também no meu caso, e isso faz parte da própria história de desenvolvimento da filosofia metassimbólica, eu também colapsei no mundo, no que na filosofia a gente chama de mundo simbólico. E cada um de nós colapsa num passo muito específico. No meu caso, no sul do Brasil, eu sou descendente de famílias alemãs que, por diversas razões, acabaram emigrando da Alemanha e chegando aqui no Brasil. Por parte do pai, em torno de 1860, e por parte de mãe, o pai dela, em 1923, depois da Primeira Guerra Mundial. E meu pai mesmo nasceu em Florianópolis, a capital do estado de Santa Catarina, em 1929, sendo o terceiro irmão, uma espécie de raspa do fundo do tacho. Os dois irmãos dele muito mais velhos. E em 1929, com 14 anos, ou seja, em 1943, eles tiveram que sair de Florianópolis, abandonar emprego e tudo mais, até porque meu avô tinha perdido seu emprego, numa empresa alemã chamada Karl Höpke, que era uma potência em Santa Catarina, e foram se refugiar em Blumenau. E isso porque os alemães, em função da guerra, começaram a sofrer violenta segregação, com perda de patrimônios, bloqueios, negócios, enfim. Foi um tempo muito difícil, inclusive a proibição do uso do idioma alemão. De qualquer forma, o ambiente em que eu colapsei era um ambiente baseado na tradição e na cultura alemã do norte da Alemanha, de um modo geral, do século XIX. Quando eu nasci em 1960, já terminada, já eram 15 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, Blumenau, que tinha sido mantida e tinha um desenvolvimento liderado por descendentes de alemães, passou por uma transição onde uma nova elite vinculada não mais à Europa, mas aos americanos, começou a controlar a cidade. E nesse sentido, sem que eu percebesse, eu passei uma infância, de certa maneira, deslocada do momento em que o Brasil já se configurava como uma nova realidade. Ou seja, minha família, meu pai e minha mãe mantinham uma educação com base nos valores do século XIX, enquanto o Brasil, com base, vamos chamar assim, uma cultura espalhada por Hollywood, já tinha uma nova visão em relação à própria vida. Eu me lembro que na infância, meu pai fez as nossas camas, meu pai nos ensinou a plantar, nós tínhamos horta em casa, nós tínhamos um pomar, a gente criava galinha, a gente tinha patos, marrecos, abelhas, enfim, era uma atividade produtiva de manutenção da própria família, era um ponto fundamental que nós vivíamos através do meu pai. Lembro muito bem do meu pai me ensinando a usar uma vassoura, como pegar a vassoura, em que sentido varrer e tudo mais. Então, foi um período de muito aprendizado, mas ao mesmo tempo um aprendizado deslocado, porque também lembro muito bem os nossos vizinhos, e era uma região onde tinha muitas crianças da mesma idade, ficavam zombando da nossa condição que nos finais de semana, principalmente nos sábados, tínhamos que trabalhar em casa. Então era uma situação bastante constrangedora. Lembro também que a gente fazia música. Eu, aos 6 anos, comecei a tocar violão, e depois, aos 10, eu já passei para o violino clássico. E aí depois tem uma história muito importante, um evento muito importante na questão do violino, que impactou sobremaneira o desenvolvimento da filosofia metassimbólica. Então, esse deslocamento cultural acabou sendo definitivo para que eu não colapsasse no mundo de forma integrada a partir do seio da família. Eu sempre fui, de certa maneira, um patinho feio. Mas é interessante perceber que o deslocamento cultural, como percepção, ou seja, eu não tinha noção, porque isso não era colocado claramente, de quais eram, de fato, as minhas origens em termos de formação, em termos de educação,
Eu só fui resolver de forma não planejada este dilema em 1989, ou seja, quando eu tinha praticamente quase 30 anos, e eu fui pela primeira vez visitar a Europa, especificamente a Alemanha. E quando eu fui para Berlim, e eu vi o metrô sem catraca, o povo na rua, a forma como eles se comportavam, a questão do silêncio, a questão da educação e tudo mais, eu tive um verdadeiro choque, pois pela primeira vez eu descobri de onde eu era, quais eram as minhas raízes. Eu enxerguei o que eu era, aquela cidade, aquelas atitudes daquele povo, para mim serviram como um espelho. E, no entanto, apesar de eu ter encontrado o meu espaço cultural, eu continuava sendo brasileiro, eu não era alemão, ou seja, eu me tornei uma pessoa literalmente sem um mundo de identificação. É óbvio que eu continuava sendo brasileiro, morava no Brasil e levava a minha vida normalmente, mas não de uma maneira 100% integrada. Vale ressaltar que agora, a partir de 2010, 2021, na verdade, o parlamento alemão reformou uma legislação que não permitia que eu obtivesse a cidadania alemã pelo fato de eu ser filho de uma mulher que é filha de um alemão. Ou seja, esse direito não passava pelo feminino, sendo uma discriminação de gênero. E essa foi reformulada em termos de legislação, e agora eu estou em pleno processo para a obtenção da minha cidadania. E não que isso agora signifique muita coisa, mas é, na verdade, uma reparação histórica.